Olá, pessoal. Estou de volta agora para falar do nosso conteúdo da semana passada, que foi sobre a redação do Enem. Eu vou trabalhar com vocês a primeira situação, é o módulo um, tá? Quero trabalhar pelo menos até o módulo 3 aí dando 3 dicas importantes para a gente fazer a gente produzir um texto para produzir a redação que será pedido para vocês, tá? Nesse primeiro módulo, tá? Ele tem muitos slides, como eu havia dito antes para vocês no grupo, só que ele tem muitas imagens, são redações produzidas pelos alunos no Enem de 2018. Então, eu trouxe para vocês aí os exemplos do que as pessoas escreveram lá que receberam nota zero, foi atribuído nota zero a essas redações. Então nós vamos começar, o primeiro passo é esse, né? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é as condições que levam a pessoa a tirar zero na redação do Enem. É a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês. Aí mais para frente eu vou falando mais sobre a redação. Ao final nós vamos produzir uma redação, vamos produzir a nossa primeira redação, tá? Então vocês aí, você pode escrever na folha do caderno mesmo, na folha de papel, tira uma foto e me envia, tá? Que eu vou verificar, a gente vai conversando e eu vou orientando vocês aí, tá? Primeiro eu quero verificar como é que você tá, em que nível você tá, aí eu vou orientando a partir daí. Então esse aqui vai ser dicas gerais, tá? Informações gerais aí para você não cometer esse tipo de erro, para você não acontecer isso com você na prova, tá? Para você não fazer em hipótese alguma nenhum tipo dessas situações aqui que você vai ficar com zero, tá? Eu vou começar a passar aqui. Essa primeira parte aqui, ela tá tá no edital do Enem, né? O Enem, todos os anos, ele libera um edital das situações que vão dar, que vai dar zero para vocês, tá? Eu vou falar aqui de maneira rápida, ler aqui com vocês, mas vão ser detalhados ao longo dos slides, cada um desse com exemplos. Olha, fuga total ao tema, tá? Não obediência à estrutura dissertativa, argumentativa, extensão de até 7 linhas, apenas cópia integral dos textos motivadores e ou da proposta de redação e ou dos textos motivadores apresentados no caderno de questões, impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação, tais como números ou sinais gráficos fora do texto, parte deliberadamente desconectada ao tema proposto. Vou continuar. Assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante. Texto integralmente em língua estrangeira e folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Então, esses são itens que, né, de maneira geral. Agora eu vou mostrar para vocês caso por caso, exemplo por exemplo. O primeiro é texto insuficiente. Ele chama texto insuficiente esse que... Deixa eu puxar para cá. Esse que tem... que não chega... Tem até 7 linhas. Nesse caso aqui, o participante escreveu até 6 linhas. É um texto insuficiente, tá? Até 7 é insuficiente. Tem que ter 8 para lá. Claro que a gente sabe que é pouco. Mas, nesse caso, nem vai para um corretor, tá? Um texto assim em branco ou com até 7 linhas nem vai para o corretor, já atribui nota zero, é texto insuficiente. Esse outro caso aqui, chegou até 7 linhas, ainda é texto insuficiente. Aqui a gente vê que há uma recusa explícita do candidato, né? Ele mesmo anula o seu texto, mas não importa, né? Tem 7 linhas, é insuficiente, é zero direto. Tá? Isso aqui é interessante, que é interessante falar isso aqui, a parte em que tudo que você escreve fora da margem, tudo que você escrever fora da margem do texto, desse quadrado aí que tem número e linhas, eles não consideram.
entendeu? Então, se você fez um rascunho em cima da folha, entendeu? Eles só vão considerar, avaliar o que você escrever dentro dessa linha aqui, tá? Que no caso aqui, olha, dentro desse espaço aqui, do número até o final, tá? Nessa margem. Então, tudo que você escrever aí sim ele vai ser avaliado. Tudo que está fora não vai ser avaliado. Nesse caso aqui, o candidato ele pintou, né? Você vê que ele circulou, aliás, os números. Assim, não tem propósito, não tem função no texto, tá? Parece uma coisa desconectada ao texto, esse circular número. Então, o candidato aí já recebeu a nota zero. Recebeu nota zero porque ele circulou os números, tá? Ele fez um círculo no número e tudo. Isso aí parece que não tem propósito no texto, não tem propósito nenhum. Então já recebe nota zero. Tudo bem? Então tudo que você fizer dentro dessa margem aí será considerado, será avaliado. Nesse caso aí, sem motivo nenhum, ele circulou o número 1, o número 4, 5, né? Então já recebe nota zero. Prova assinada, né? No caso aqui, olha, esse candidato, você vê aqui embaixo, está em amarelo, ele escreve o nome dele completo, escreve esse nome completo. É zero, a prova não pode estar assinada, não pode estar identificada, você não pode se identificar na prova. Nesse outro exemplo, ele fez a assinatura dele, né? O candidato fez a assinatura dele e está se identificando. Também não pode, também é zero direto. Tá? Esse caso aqui, olha, ele fez uma rubrica, né? Também é zero, tá? Se identificou. Ele data aqui, né? Coloca local e data. Isso aqui não é atribuída nota zero para isso aí, tá? Claro que é aconselhável, se não tiver um motivo bem específico, é aconselhável não colocar data e local, tá? Mas não é zero por causa disso. Nesse caso foi zero porque ele fez a rúbrica aqui, tá? E aqui ele fez a abreviação, ele colocou as letras iniciais do nome dele, então também é zero. Se fosse apenas uma letra, eles não consideram como identificação, tá? Mas aqui duas letras já entende que a pessoa está se identificando, já é uma abreviação da letra do nome e tal, então já é zero também. Lembrando que essas redações são redações que é retirada do Enem, são que os alunos fizeram, né? Mostrando o que eles fizeram que você não deve fazer, hipótese alguma. Aqui a pessoa ela começa a se identificar, começa a assinar o seu nome, mas depois ela se arrepende. Não importa. Se ainda é possível identificar o nome da pessoa, mesmo aquela rasura, você observa que ela risca aí, ela faz uma rasura aí, mas é possível identificar ainda. Então continua com nota zero. Desenhos, né? Qualquer tipo de desenho também é atribuído nota zero. Nesse caso aqui, ele gastou todas as 30 linhas fazendo um desenho aqui. Acho que estava um desocupado mesmo, né? Esse candidato aí fez zero, claro, não tem o que pensar. Observe essa redação que é interessante. Ela escreve, ela produz o texto em 30 linhas. Aí, ao final, ela faz o desenho. E esse desenho já é o suficiente para anular a redação dela, para ser zero. Só esse desenho. Então é importante ressaltar. Em hipótese alguma, você pode fazer desenho. Não pode ser grande ou ser pequeno. Tá? A redação dela poderia estar ótima, mas nem corrida ela vai ser. Por causa desse desenho aqui, já recebe zero direto. Esses sinaizinhos aqui, né, os emoticons, e também são uma forma de desenho. Isso considera uma forma de desenho. Então, aqui também recebe zero. Se esse emoticon ele não está relacionado com o texto, não tem relação nenhuma, está deliberadamente desconectado. Então é zero, não tem função no texto, é zero. Tá? Esse caso aqui está até. Desculpa, esqueci de falar, tudo que está em amarelo aí, né, em destaque aqui, o amarelo é o que a gente chama a atenção aí do desenho. Tá? Esse é o sinal, né, o sinal do infinito. Esse é o sinal do infinito. Também é considerado um desenho e não tem função nenhuma no texto, é desproposital, então também recebe zero. O título do texto. O título é considerado linha do candidato. Então o candidato fica à vontade para produzir. É considerado uma linha escrita. Tá? Na hora de contar, o título é uma linha do candidato, ele fica livre. Só que nesse caso aqui, recebeu um zero porque foi um desenho. O Enem considera isso aqui como uma nuvenzinha aí.
Você pode destacar o seu título ou uma parte do texto, né? Grifando, fazendo em letras maiúsculas. Mas aqui é considerado um desenho isso aqui, tá? O ideal é escrever o título, né? Centralizado no meio da página, né? Não precisa destacar não, tá? Se quiser destacar, né, letra maiúscula, um grifozinho, mas isso aqui é considerado desenho, uma nuvenzinha, então foi atribuído 0 aqui, tá? A pessoa que fez isso aí. Números, colocar números, importante, números desconectados com a redação. Claro que se um número for uma porcentagem, um número importante para a redação, né, que está conectado às suas ideias, claro que é possível, é até bem-vindo. Agora, números desconectados, esse exemplo aqui ele é um exemplo absurdo, né? O cara usou toda a linha, o espaço destinado à redação para fazer uma conta, sei lá o que é isso, um rascunho, né? Observa que nesse caso aqui ele até faz a conta, depois ele escreve, né? Mas já é o suficiente para também ser atribuído nota 0 aqui. Olha interessante, ele escreveu aqui até a linha 19. Na linha 20 ele fez um número que aparentemente, ou eu está verificado, claro, não tem relação nenhuma com o texto. Se não tem relação nenhuma com o texto, esse número está desconectado. Esse número aí não tem função, então é 0 também. Olha o númerozinho aqui, desconectado, 0. Aquilo que eu falei antes, você pode datar, você pode colocar data, local e data, e não receberá nota 0. Embora eu não vejo, no caso foi um caso bem específico mesmo, mas não vejo necessidade de você estar colocando data e local. Tá? Sinais gráficos também ele vai considerar, vai receber nota 0. Tipo esse ponto de interrogação aqui, ele não tem uma função no texto. Claro que às vezes a gente usa o ponto de interrogação, mas ele no meio do texto, conectado com o texto aqui, ele está totalmente desconectado. É um sinal gráfico que não tem função no texto, então recebe nota 0. E esse asterisco aqui, olha, também não tem função no texto. Há casos em que ele é preciso, por exemplo, não sei se eu estou aqui mais para frente, tem uma nota de rodapé, então ele coloca aqui e aqui embaixo ele explica a função do asterisco. Aí tudo bem, aí tem uma função no texto, mas aí não tem função nenhuma, recebe nota 0. Esse arroba aqui também, totalmente desconectado com o texto, recebe nota 0 também por isso. Essa setinha aqui, ó, a seta é um exemplo bem interessante. Essa seta, se ela tivesse uma função no texto, se ela estivesse conectando, ligando uma parte a outra, orientando a leitura, aí tudo bem, mas aqui ela está sem função nenhuma, é um sinal gráfico sem função nenhuma no texto, recebe 0 também. Tá? Um outro caso também que é muito comum, anulação proposital, né? O cara quer, de propósito mesmo, ele vai anular seu texto. Nesse caso aqui, olha, escreveu até linha 16, mas ela risca todo o texto. Então, anulado, 0. Esse aí significa erro, né? Que ela errou, desconsidera. Então, a banca prontamente dá 0 aí. Ela riscou, está anulada. Recebeu 0 aí. Aqui também, olha, ela risca todo o texto, ou seja, ela deliberadamente ela anula o texto, recebe 0 também. E esse caso aqui, ela anula até a linha 23, aí escreve, aí resolve escrever. Então, aquela parte lá de tudo que ela riscou é anulado, foi anulado. Mas ela escreveu aqui só 7 linhas, por isso ela recebeu 0 aqui. Se ela escreve 8, já poderia considerar, mas como ela escreveu só 7, recebe 0. Texto anulado, tá? Aqui outra característica de receber nota 0 é a recusa explícita de escrever a redação. Propositalmente o cara não quer fazer a redação. Né? Esse caso aqui faz até uma brincadeira, né? Processo em andamento. Ele fica repetindo isso aí, olha. Ele se recusa a fazer, não quer fazer, né? Então recebe 0. Isso aqui é interessante, texto ilegível. Texto ilegível é aquele texto que não dá para ler, não é letra feia. Letra feia, a gente corrige, é avaliado. O que não é avaliado é o que não dá para ler, ilegível. Nesse caso aqui, olha, a gente observa que o cara não consegue nem formar palavras. Eu acho que ele coloca letras aí aleatórias, né? Letras, a gente reconhece as letras, mas não reconhece palavra. Então é 0 direto, né? Olha o nível da galera aqui, de alguns, né, que vão fazer a prova do Enem, interessante. Nesse caso aqui, a gente vê que ele consegue escrever umas palavras, né? E parece, mas não tem sentido, não forma frases. Aquela primeira tinha letras, essa aqui tinha. Desculpa, deixa eu voltar, gente. Essa aqui
Tem letra, mas não forma palavra. Essa tem palavra, mas não forma frase. Não dá para ler. Zero também. É isso que eu falei, letra, tem aqui, ó. Letra ilegível não é letra feia. Nesse caso aqui, é uma letra feia. Né? É uma letra feia. Mas a gente consegue, com muito esforço, a gente consegue compreender. Eu até escrevi aqui, olha o que ele escreveu. Algumas palavras, saem algumas frases aí. Entendeu? Então ali vai ser avaliado, vai ser corrigido, entendeu? Vai ter a nota lá que ele merecer. Texto predominantemente em língua estrangeira. Nesse exemplo aqui, olha, o cara escreve o texto todo em espanhol. Tá? Todo o texto em espanhol. Zero. Predomina, a maior parte do texto é em língua estrangeira, nesse caso todo. Esse aqui, há uma tentativa do cara, ele mistura português e espanhol, né? O portunhol, né? Acho que é alguém que é espanhol e tenta vir fazer a prova aqui no Brasil, tem que ser em língua portuguesa, né? O texto tem que ser em língua portuguesa, e ele acaba misturando, tá? Nesse caso aqui vai ser corrigida porque há uma mistura aqui, não há predominância, é uma mistura. Então, claro que vão corrigir a parte da gramática dele, né? Então, no caso não recebeu nota zero, essa porque ele está misturando aqui, português e espanhol, né? E essa setinha aqui, ela tem função no texto, por isso não recebeu, não foi anulada, não recebeu zero também por isso. Casos em que não devem ser avaliados como formas elementares de anulação. No caso aqui, estamos falando coisas que você pode, que acontece que não recebe nota zero. Nesse caso, não, claro que não é aconselhável fazer, mas se você fizer, não recebe nota zero. Por exemplo, você fazer essas linhas aqui, olha, essas linhas aqui, ó, esses espaços aqui que você produz aqui, olha, isso aqui, isso, claro que isso não é aconselhável você fazer isso no seu texto, não precisa fazer, mas não recebe nota zero, tá? Não recebe nota zero. A sua redação vai ser corrigida normalmente. Esse outro caso aqui também, tá? Você não recebe nota zero. Também não é aconselhável fazer isso, tudo bem? Mas você não recebe nota zero. Outra aqui, olha, esses exemplos aí são coisas que as pessoas usam que não vai zerar a sua redação, tá? Essa outra aqui também. Ó, destaque no título, aquilo que eu falei para vocês. Você pode criar um destaque no título. Olha, isso aqui grifou, isso aqui destacou o termo fake news, tá? Isso também você não vai tirar nota zero por causa disso. A sua redação não vai ser zerada. Agora, abandono ou rasura de letra. Também é a mesma coisa também. Tipo, o cara, aqui nesse exemplo, ele quis fazer aqui em cima, né? Aí se arrependeu e fez aqui embaixo. Normal, tá? Isso pode acontecer, não recebe zero. A mesma coisa aqui, olha. Se arrepender, eu fiz na outra linha aqui na parte vermelha, né? Também pode acontecer, sem problema. Letra ou sinal de pontuação estilizado, né? A gente pode fazer, ó, tipo esse aqui, esse ponto de exclamação aí, né? Bem estiloso. Esse caso aí também pode fazer, não tem problema não recebe nota zero. Agora vamos voltar aos casos zero que recebe nota zero. Deixa eu voltar aqui. Tá, eu vou interromper a aula aqui porque senão o vídeo fica muito longo. Aí eu vou voltar dessa parte no próximo vídeo, tá? Vou parar aqui, aí eu retorno daqui a pouquinho.